Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast e agora para findar com chave de ouro nossa primeira temporada do CoFoundCast. Eu sou Leonardo Colim, sou do sócio e também um dos. Pô, louco, hoje foi. Vou começar de novo, tá? Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui na nossa 12º episódio do CoFoundCast, nossa última temporada, né? O nosso último episódio da primeira temporada, e vamos findar com chave de ouro com uma pessoa e uma instituição muito especial. Eu sou Leonardo Colim, um dos sócios da CoFound, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui recebendo, né, uma grande organização, uma organização que faz parte do cotidiano joinvilense, e eu digo até mais do que Joinville, né? Essa instituição já se mostrou que ela nasce aqui, mas ela se propaga, né, para diversas regiões, e é um legado muito bonito, uma história muito legal, né, que eu tenho o prazer hoje de estar aqui com o Maicon Truppel, que está representando, está na presidência da ProRim. Maicon, obrigado pela tua vinda no podcast. Tudo bem, Léo? Prazer é todo nosso. Obrigado pelo espaço. Estar aqui na Cofound contigo é um grande prazer, né? A Cofound, que é uma grande empresa parceira e amiga da Fundação ProRim. E sendo amigo da ProRim, amiga de toda a comunidade joinvilense, catarinense, brasileira, né? Porque é uma instituição que realmente faz o bem para as pessoas, dá sobrevida para as pessoas. Uma instituição nascida aqui em Joinville, é um dos orgulhos de nossa cidade e que abriu fronteiras não só para nossa cidade aqui, para toda a região, mas para o Brasil, porque realmente atendemos pacientes que vêm de toda a região do Brasil, devido à referência que a instituição se tornou, né, Léo? Nesse tratamento do paciente renal, nesse acolhimento de uma doença tão grave, né, que acomete somente no Brasil mais de 170 mil pessoas que fazem hemodiálise nessa rotina dia sim, dia não, ter que frequentar uma clínica de hemodiálise por 4 horas, uma sessão de hemodiálise. Muitas pessoas não conhecem, né, esse dia a dia, né? E eu sempre comento assim, a gente já tem um relacionamento com a ProRim, né? Hoje mais do que cliente, fornecedor, mas como amigos, né? Mas eu sempre falo assim, é uma instituição que ela é construída em cima de um propósito muito bonito, né? Um propósito que leva dignidade, qualidade de vida para os pacientes crônicos renais, e a gente vê isso realmente no dia a dia, né? Desde o operador lá do call center, que a gente tá lá com maior frequência, até quem está na linha de frente, né? E uma das coisas que mais me marcam, eu vou contar essa história, foi quando a gente teve lá pela primeira vez, visitando, né, efetivamente a ProRim, e o Maicon, de forma até proposital, né, pediu para que um dos colaboradores nos acompanhasse, isso já é praxe, né, Sim. da instituição, nos acompanhar em uma visita, né? E a gente foi efetivamente lá conhecer a linha de frente, né? Pacientes que estavam fazendo lá o processo de hemodiálise, e por mais que eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, né? Quem está nos ouvindo, é, por mais que possa ser pesado esse fardo, né, de estar lá fazendo uma hemodiálise, a forma humana, a forma digna que tanto as pessoas que lá trabalham, mas principalmente o olhar das pessoas que estavam lá efetivamente fazendo todo esse processo, né, os pacientes propriamente dito, era bonito de ver, sabe? Dava para ver no olho das pessoas, né, essa verdade, né, essa dignidade, esse carinho todo representado. Então, dito tudo isso, eu queria que o Maicon nos contasse um pouquinho, Maicon, o que é a ProRim, né? O quanto a ProRim significa, né, efetivamente aqui, não só para a região, mas também hoje espalhado para várias localidades aqui do Brasil. Conta um pouquinho para nós, né, e o resgate histórico também da instituição. Eu acho que é importante. Muitas pessoas conhecem, mas eu tenho certeza que muitas pessoas também não conhecem a verdadeira história. Realmente, né? Quando eu vejo, a grande maioria das pessoas já ouviram falar da instituição, né? Mas quando realmente vão lá, como você fez uma visita lá aos nossos pacientes, numa sala de hemodiálise, e conhece a realidade do paciente renal, realmente isso impacta muito, né? As pessoas que nos procuram e nos visitam, né? E boa parte desse grande sucesso da instituição realmente é a força de trabalho dos nossos, mais ou menos
A instituição tem hoje em torno de 800 funcionários ao todo, né, em todas as suas filiais, mas eles realmente fazem a diferença, aquele tratamento humanizado com o paciente, porque existe uma particularidade do paciente renal que existe um vínculo muito forte, paciente e instituição, né? Porque quando ele entra no programa de hemodiálise, enquanto ele não faz o transplante, o tão sonhado transplante renal para ele, Que é a saída, que é né? a saída do tratamento, porque numa máquina de hemodiálise você não reverte a função renal, você mantém a sobrevida até que o paciente receba um órgão transplantado. Então ele fica conosco muitos anos. Nós tivemos 2 pacientes, Léo, que fizeram hemodiálise por mais de 35 anos conosco. Caramba. Imagina essa rotina, dia sim, dia não. Agora vamos ter o nosso final do ano, né? Muitos vão para a praia, vão sair de férias e o paciente renal não, ele não tem que ficar na cidade fazendo a sua sessão de hemodiálise, dia sim, dia não. Então isso impacta, né, a saúde dele, impacta o cotidiano de uma família, né, a questão econômica da família, porque muitos perdem o emprego, né, e daí quando a ProRim entra nesse processo, ela não entra só com o tratamento, né, ela entra todo com uma assistência a esse paciente. Nós temos, além do médico, do enfermeiro, temos assistente social, um grupo de voluntariado que doa as cestas básicas para esses Ou pacientes, né. seja, é um grupo multidisciplinar olhando para o paciente no centro. Justamente. Não adianta você tratar o paciente por 4 horas, ele ir para Uhum. casa e não ter o que comer. Então, o Sim. tratamento não vai ter nenhuma eficácia, né? Então, existe toda uma assistência global desse paciente realizado através da instituição. E é uma instituição que nasceu aqui em Joinville, né? Está para completar 40 anos. E de 2 médicos nefrologistas joinvilenses também, que viram a dificuldade que era tratar o paciente através do Sistema Único de Saúde, e todas as dificuldades que a gente verifica, né, nos diversos hospitais que tratam via SUS, principalmente os hospitais públicos, e falaram que a gente precisava fazer algo diferente pelo paciente renal, devido, né, toda essa complexidade do tratamento renal. E daí resolveram criar a instituição, a Fundação ProRim. O Dr. Ercílio, que é um dos fundadores, ele fala que a ProRim surgiu de 2 folhinhas de papel e hoje é uma instituição reconhecida nacionalmente, né? O Dr. Aloysio, o outro fundador, né, ele fez o primeiro transplante renal em Santa Catarina, aqui no Hospital São José, fez a primeira hemodiálise, né? E ele é um tratamento relativamente novo, né? A máquina de Uhum. hemodiálise. Antes as pessoas que tinham problema renal efetivamente morriam, né? Faleciam da doença. E muitas vezes nem sabiam que doença que elas estavam Uhum. falecendo, né? Eu mesmo não conhecia minha avó materna, por parte da minha mãe. Ela teve insuficiência renal e na época não tinha tratamento. Então ela veio a falecer, eu nem conhecia ela, a conheci. E assim eram até 40 anos para mais, as pessoas efetivamente faleciam de doença No renal. Brasil, a ProRim ela é uma das pioneiras, né, nessa frente. E falando da região aqui, principalmente catarinense, norte catarinense, a gente também tem vocês como uma das frentes pioneiras, né? No Brasil, como tudo, né, começa em São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes Uhum. centros, né, mas e a ProRim logo na sequência. Mas em Santa Catarina nós somos pioneiros no tratamento renal e fizemos o primeiro transplante renal também em Santa Catarina. Sim. Então o Dr. José Aloysio foi para os Estados Unidos na década de 60, Léo, e quando retornou para o Brasil, Vamos lá, né? Vamos retomar. Temporal, tá? Cronologia temporal. Década de de 60, 60. a gente está falando, né, da anterioridade do homem pisar na Lua, né? Ex- Então, assim, realmente, é relativamente assim, era uma tecnologia para a época muito inovadora, E, né? e também o fato dele ir para os Estados Unidos, ele filho de uma professora, de um operário aqui, Nossa, né? Ele não vinha de família médica, né? Também é algo você estudar hoje no exterior é mais sim, comum, né? sim. Imagina você estudar. E eu fico imaginando qual era o avião que ele viajou para os Estados Unidos em 1960 e alguma coisa, né? Não consigo Os imaginar recursos, né? quanto tempo durou essa viagem para ele chegar lá, né? Sim. Mas daí ele ficando lá, ele ficou 5 anos nos Estados Unidos e fez a especialização de nefrologia, que é a especialização médica na área renal, né? E quando retornou para o Brasil, ele trouxe uma máquina de hemodiálise no bagageiro do avião dele. Será que deu excesso de bagagem? Meu Deus do E céu. com essa máquina foi feita a primeira hemodiálise em Joinville, no Hospital São José.
em Santa Catarina, em primeira hemodiálise. Super inovador, super. E essa máquina está lá no memorial da Fundação ProRim. Eu tive lá, é fantástico. É você realmente ver toda a história, né? A evolução também das máquinas de hemodiálise, né? E eu fico imaginando também você fazer o primeiro transplante em 78, quanto isso foi pioneiro para a medicina catarinense, né? Porque também a medicina não estava nada evoluída, né, comparado com os tempos de hoje, em 1978, né? Então, começou assim e começamos dentro do hospital regional. Hoje a ProRim tem uma sede própria ali próximo também do Uhum. hospital regional. E qual que era a dificuldade, né? Você tinha uma unidade de diálise em Joinville, mas o paciente de Jaraguá, o paciente de Mafra, de Campo Alegre, de São Bento, de Balneário Camboriú, tinha que vir até Joinville e fazer o sua hemodiálise dia sim, dia não. Imagina você ficar 4 horas numa máquina e ainda ter que pegar uma BR, né, para fazer o seu tratamento dia sim, dia não. E daí nós começamos a fazer as filiais da instituição. E fizemos, né? Em que ano começou, mais ou menos? 94 foi feito Jaraguá, 95 Mafra, 99 foi inaugurada a sede própria em Joinville, 2000 São Bento do Sul, 2002 Balneário Camboriú, Caramba. 2005 Palmas, no Tocantins. Aí despontou, né? Foi para Daí, Palmas. ali foi um marco para a instituição sair do estado na hemodiálise, né? Até então a gente recebe pacientes do Brasil todo para o transplante, mas na operação de hemodiálise, 2005 foi um marco. Tanto é que o nome da instituição era Fundação ProRim de Santa Catarina. E daí, naquele momento, nós tiramos o de Santa Catarina. Virou agora do Brasil, né? Brasil. Que bom, né? O legado de Santa Catarina para o Brasil, né? Muito. Exatamente. E 2007 fomos para Gurupi, também para aproximar a clínica do paciente lá no estado do Tocantins. Uhum. E agora, 2025, estaremos em Palhoça, a partir de 15 de dezembro. Nossa, agora, vésperas Meu, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu já conheço essa resposta, né? Mas eu acho legal quando né, o nosso convidado traz um pouquinho dessa história também com a instituição. E é muito legal de acompanhar dentro da ProRim que a gente tem várias histórias lá dentro e várias pessoas que já passaram por diversas áreas, né? E foram conquistando as suas cadeiras, suas posições, foram crescendo junto com a instituição. Conta um pouquinho da história do Michael dentro da ProRim, como é que iniciou lá o Michael? Olha, eu entrei na ProRim em 1996, Léo, há 29 anos. Ano que vem completo 30 anos. Mas dá para dizer que a minha história começou em 1981. Uau! Conta isso. Eu fui internado no Hospital São José com doença renal, com insuficiência renal aguda, né? Que quando ainda você não perde totalmente a função renal e ela é reversível, né? Imagina com 4 anos de idade. Quem que me atendeu no Hospital São José? Dr. José Luiz Vieira, que é o fundador da ProRim. E por destino, né? Acabei vindo a trabalhar, entrar na instituição em 1996, assim que eu concluí a Escola Técnica Tupi, eu fiz a Escola Técnica Tupi. Mas já era uma coisa que tu colocou na cabeça desde aquele primeiro momento ou não foi premeditado? Não foi premeditado, não. Foi, acabou sendo coincidência, né? Aham. E também fazia faculdade de Direito até então, trabalhava na ProRim durante o dia, na área de tecnologia, eu que desenvolvia sistemas lá, clínico hospitalar. Essa virada de chave de tecnologia para direito, Para né? Direito, à noite fazia faculdade. Só que nesse meio tempo que eu contando a história, o cronograma que contamos aqui do crescimento da instituição, né, com as várias filiais, a instituição foi crescendo também. Então, quando eu entrei na ProRim, eu achava, não, vou fazer 5 anos na minha faculdade de Direito e vou sair, vou ser advogado, juiz, delegado, né? Só que a instituição começou a crescer e as pessoas, não só o Maico, crescendo junto com a instituição, né? Então, nessa história aí de TI, eu fui para advogado e coordenador de RH, fui para gerente, fui para diretor de RH, diretor jurídico, diretor administrativo, e há 2 anos eu estou presidente, né, nesses 20 anos aí de instituição.
É, e a gente acompanha, né, e tem esse trabalho aí de perto, e é muito legal ver todas as ações que vocês realizam, né? Não só ações do ponto de vista de doação, de campanhas, né? Mas ações mesmo, né? Vocês recentemente, olha só, já passou o ano, né? Mas a Aham. gente perde um pouquinho desse tempo. Mas tivemos esse ano um show beneficente muito legal. Agora, mais recentemente, tivemos uma corrida, tivemos o hackathon, e tivemos agora, na sexta-feira, na última sexta-feira também, mais um espetáculo lá na Do Harmonia Líria, Natal, né? né? Mas conta pra gente um pouquinho de todas essas campanhas, de tudo que vocês têm mobilizado, porque de fato a ProRim, né, a gente percebe que cada vez mais ela está no cotidiano social das pessoas, não só daquelas que efetivamente precisam, né, e torcer para que as pessoas não precisem, né, da ProRim, mas conta pra gente um pouquinho dessa mudança, né, em relação ao posicionamento, à marca, essa proximidade com o público da fundação. Justamente, você comentou do show da Alcione que fizemos em março, estava dentro da programação. Contei a história do primeiro transplante em 1978, né? E agora, final de 2024, nós completamos 2.000 transplantes daquele primeiro. Comemorar, né? E daí o show da Alcione, a corrida da ProRim, tantos outros eventos, fizemos um simpósio de transplantes, estava na programação dos 2.000 transplantes. E esses eventos, mais do que levar também à prevenção da doença renal, que é uma doença grave e que é silenciosa, esse é o grande problema, né? Porque a pessoa, quando descobre que está perdendo a função renal, praticamente ela já está precisando fazer hemodiálise. Então, falar da doença, das causas que levam à insuficiência renal, também é um dos grandes propósitos da instituição, levar à prevenção da doença renal. Parte educativa, É, né? mas esses eventos ajudam a contribuir com a sustentabilidade da Fundação ProRim, né? Quando você participa de uma corrida da ProRim, quando você estuda na escola da ProRim, né? Quando você vai no show da Alcione, né? De alguma forma você está ajudando para que a instituição cada vez mais consiga atender mais pacientes, né? Que hoje a gente vive uma realidade aqui em Joinville, onde a ProRim está, que não é uma realidade brasileira. Tem Uhum. muitos lugares, estados, que o paciente não tem vaga numa clínica de hemodiálise, principalmente no propósito, né, que é da instituição, que é atender pacientes SUS, né? Nós atendemos 99% dos pacientes através do Sistema Único de Saúde. Isso só é possível graças à contribuição da comunidade, seja na doação na conta do telefone, da Celesc, né? Pix, né? Através do cartão de Uhum. crédito, ou a participação desses eventos que são promovidos pela instituição. Né? Essas receitas somadas que o SUS paga pelo um procedimento de hemodiálise acaba dando a sustentabilidade da ProRim, né? Mas é um grande desafio, né? Porque o custo é muito alto, né? Uma máquina de hemodiálise custa R$ 70.000, né? E ali naquele processo de 4 horas do tratamento do paciente, você tem médicos, enfermeiros, toda uma equipe Toda multidisciplinar, uma né? operação. É, conta de luz de uma clínica de hemodiálise é altíssima, porque tem que ficar com ar-condicionado o tempo todo, a máquina tem que estar refrigerada, né? Conta de água, cada hemodiálise o paciente consome na máquina ali 120 litros de água. Então é um custo muito elevado e que essa contribuição da comunidade É é muito essencial importante. para a manutenção e ampliação dos serviços, né? Ah, até aproveitando, ia ter um tema específico só para essa temática de doação, mas eu já vou antecipar porque eu acho que é super importante, né? E a gente fala muito até com o trabalho que a gente vem exercendo ali junto com o call center, né? Conta pra gente quanto de diferença realmente faz. Conta pra gente como fazer, como tornar-se, né, um doador da ProRim, como é que a gente pode apoiar essa causa, né? Os eventos, você já deu essa dica, mas principalmente aquele recorrente. Por quê? A gente acha que tem duas vias aqui que a gente pode abrir, né, Michael? Que a gente vem discutindo muito. O doador mudou. O doador, cada vez, ele está indo mais para o lado digital da coisa, né? E eu acho que uma outra questão é olhar para as instituições
e olhar para as instituições que são sérias, porque hoje o mundo está muito desacreditado, né? Infelizmente, né? Tem muito golpe, né? A gente atende já hoje o telefone meio receoso. E eu percebo, a gente tem feito esse trabalho no call center, que a humanização é algo que diferencia, é algo que as pessoas conseguem perceber, mesmo no telefone, a verdade, né? Sim. Cara, vira e mexe quando eu atendo o telefone, aqueles call center que não tem nada, o cara quer só me vender uma coisa goela abaixo, tu já percebe que é uma coisa estranha, né? Ou quando é um golpe, tu já percebe. Mas efetivamente, assim, tem uma diferenciação, e principalmente, né, para quem está nos ouvindo, para quando ouvir uma ligação da ProRim, não desliga, gente, né? Não desliga, dê uma chance, porque efetivamente salva vidas, né? Faz a diferença na vida dessas pessoas. Então, se puder contar um pouquinho pra gente. Realmente, Léo, nessa minha trajetória de ProRim, desses 29 anos, eu também acompanhei a trajetória do call center, que a Cofaude tem nos ajudado nesse processo, né, de digitalização, de informatização do call center, porque, infelizmente, hoje as pessoas não atendem mais telefone, né? E quando não atendem mais telefone, né, também não atendem a Fundação ProRim, né? E nós já tivemos um número expressivo de contribuições via telefone que a gente está com essa dificuldade. Então, e são doações em média em torno de R$ 20 por mês, que somado a várias pessoas, a milhares de pessoas que contribuem com a instituição, realmente fazem a diferença, né, nesse tratamento de excelência que a gente se propõe ao paciente renal. Então, aqueles que estão, né, assistindo o podcast, que possam, de alguma forma, entrar no site da ProRim, entrar em contato com o nosso call center de forma ativa, né, ou se receberem uma ligação da Fundação ProRim, que possam contribuir com a instituição, esse recurso vai ser muito bem-vindo, né? E não é um recurso para a instituição, é um recurso para o paciente renal, né? É isso que a gente se propõe. É totalmente reinvestido, né? É todo um trabalho filantrópico sério, né? De novo, gente, isso é uma coisa que Joinville tem essa característica, né? De Sim. organizações, de instituições muito sérias, mas o reforço, né, de tudo isso, porque efetivamente, como eu comentei, hoje em dia a gente está passando por esse momento complexo, né, da humanidade. Então, acho que é um ponto muito importante para a gente reforçar aqui, né? E além dessa história de 40 anos da instituição, que a gente percebe que ela está crescendo, né? Aqui mesmo comentei que a gente está fazendo uma unidade em Palhoça para atender os pacientes daquela região, que hoje 30 pacientes vêm da região de Florianópolis para a nossa unidade em Balneário Camboriú por falta de vagas em Florianópolis. Então, foi a pedido do próprio governo do estado, nós estamos montando essa unidade na região de Palhoça, e isso só é possível graças à contribuição da comunidade, das empresas amigas, né? E o que assim, eu vou falar da minha experiência até pessoal, né? Quando eu comecei também a doar para a ProRim, né, a gente começou esse relacionamento, e, enfim, a gente tem uma modalidade ali mais recorrente, mas eu fazia doações pontuais. Só que o dia a dia da gente, às vezes, é tão agitado que a gente esquece de fazer isso. Então, uma forma também de organizar tudo isso é criar Essa essa recorrência. recorrência, seja pelo cartão de crédito, né? Mas para quem preferir, até na conta de luz, Da né? Que é uma Celeste, é da bem prático. Celesc, né? Que é Super prático. E acho que esse é um ponto muito legal, porque você não precisa, entre aspas, se incomodar. Tá ali, todo mês vem, né? Tá lá a destinação, e acho que é uma maneira mais segura até, né? Porque hoje a gente fica meio receoso. Putz, será que esse link ele né, sim. efetivamente é o link da organização? Então depois a gente vai deixar aqui na descrição tanto do podcast do Spotify quanto do canal do YouTube, a gente deixa o link do DOI, né, que é o link oficial para a instituição da ProRim, né, Michael? E além da comunidade já conhecer o trabalho da Fundação ProRim, né, existe uma série de certificações que a instituição possui, né, selo internacional de qualidade. Nós somos a única a primeira instituição no mundo a ter uma certificação internacional de qualidade, uma instituição, uma clínica de hemodiálise, né? Que é muito comum, Léo, os hospitais possuírem certificação de qualidade, né? Os hospitais particulares, né? Mas como instituição que atende SUS e uma clínica de hemodiálise, nós somos a primeira a ter uma certificação internacional.
Isso comprova que, além do paciente ter um tratamento humanizado, ele tem um tratamento seguro dentro da instituição. Como fundação, prestamos contas para o Ministério Público, existe um conselho fiscal. Esse ano recebemos o selo do AR, que é um selo que certifica que o recurso investido na instituição ele é bem aplicado. Uhum. Então, a gente tem uma série de Chancelas, né? reconhecimentos, né, que demonstram, né, todo o trabalho sério da instituição, né? A idoneidade, né? Isso é muito importante. Exatamente. Mas deixa eu pegar um gancho aqui de mudança, né? De evolução que a gente está tratando. Esse ano foi um ano de também muitas mudanças que a gente está passando, tanto no call center, que a gente já falou, né? Um processo de transformação digital lá no call center, e principalmente cultural, né? A gente tem trabalhado muito forte no sentido de cultura. E aí, aproveitando, né? A gente tem lá um relacionamento muito próximo, né? Um beijo para a Gisele, para o Rodrigo, para a Sara, né? Que são parceiros aí desse projeto. E agora, mais recentemente, vocês fizeram um hackathon. Nossa, super inovador, né? Para esse tipo de organização, como a Fundação ProRim. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência do hackathon, né? Do ponto de vista até de cultura, o que efetivamente vocês conseguiram perceber, não só no resultado propriamente dito dos projetos, que é Sim. muito legal, mas na mudança mesmo de mentalidade, né? Acho que isso foi muito bacana, assim, perceber. Foi um sucesso e uma alegria muito grande, né? Trazer os nossos colaboradores para esse ambiente do Ágora aqui e eles poderem nos ajudar nesse processo de inovação dentro da instituição, né? Todas as áreas, né? O quanto que está sendo necessário inovar nas diversas áreas e não muito diferente na saúde, né? E deu aquele friozinho da barriga, né? Será que vai dar certo? E foi um sucesso. Outras instituições estão procurando a ProRim para Ai, que legal. quererem também fazer, né? Como vocês fizeram. E realmente a gente já está, inclusive, pensando em repetir, né? Fazer uma segunda edição. Mas realmente é muito importante esse processo de inovação dentro da saúde, porque a tecnologia está aí, o próprio call center, né, é prova disso, o quanto que a gente precisa inovar para manter a sustentabilidade, o bom atendimento do paciente. No próprio simpósio que nós fizemos agora em comemoração ainda dos 2.000 transplantes, trouxemos um palestrante de São Paulo para falar sobre o xenotransplante, que é o transplante com rins de porco, né, Caramba. nos pacientes, e se realmente isso der certo, que a previsão é que em 2030 seja feito o primeiro transplante com rins de porco no Brasil. Isso vai acabar com a fila do transplante, que hoje 43 mil pacientes aguardam por um transplante de rim. 43 mil 43 pacientes. mil. E o gargalo é justamente a falta de órgãos, né, de doações, né, nesse sentido, né? Não é falta de médicos ou centro Claro. cirúrgico para realizar a cirurgia, né? E então a inovação é essencial, principalmente na nossa área. E esse é um ponto também muito, muito importante. Eu já vou voltar no hackathon, né? Mas a conscientização da doação de órgãos, né? É um ponto muito importante para que as pessoas também verbalizem, conversem, né, com os seus familiares. São daqueles assuntos que a gente não quer conversar, né? Que nem plano de saúde, né? A gente Paga paga para não usar, para não usar, seguro do carro, paga para não. pensando em não usar. Mas são essas conversas maduras, talvez até difíceis de terem, né? Mas porque num processo, muitas vezes, da falta, da perda, né, de um ente querido, que ninguém quer passar, obviamente, mas em deixar um legado, né? Mostrar que essa história, ela teve um período ali que ela vai cessar, mas que ela continua com outra pessoa, num outro corpo, e isso é muito bonito quando a gente vê efetivamente esses casos, Esse gesto de solidariedade, esse né, de gesto. você doar um rim para Ah, uma pessoa, né? Para ter uma ideia, no Brasil, 80% das famílias que são abordadas para a doação de órgãos, naquele momento que seria possível a doação, apenas 20% autorizam. Santa Catarina ainda é um modelo para. e que, de fato, se não tiver maduro naquele momento, né? Se eu nunca conversei com um ente querido, né? Enfim, naquele momento da perda, eu também Da acho dor, né? pouco Provável. viável, pouco provável que a pessoa vai tomar essa decisão. Não, realmente, vou doar o órgão, né? É uma coisa que tem que vir construindo, né? Sim, é uma questão de Ah, conscientização
E por isso que existe o Setembro Verde, que é o mês de conscientização de doação de órgãos, que a ProRim também sempre promove, né, essa campanha. E em Santa Catarina acaba sendo um modelo para o Brasil, que em Santa Catarina, aproximadamente muito próximo de 50% das Uau, famílias autorizam a doação. É uau. acima da média nacional. Graças, né, ao trabalho sério que é feito através da Central de Captação de Órgãos, as instituições que transplantam também em Santa Catarina. Então, até nisso a gente acaba tendo aí um certo destaque nacionalmente. Sim. Voltando ao hackathon, abrindo esse parênteses aí, a conversa é assim, gente, é papo É, mesmo, né? E é vida real. Mas voltando ao hackathon, eu percebi assim, né? Até em conversa com a Sara, né? E a Sara arrasou nesse processo. Quem tiver interesse em fazer um hackathon, conversa com a com a Sara, Sara, tá? Que a Sara que é a pessoa aí certa nossa para isso. head de inovação. Head de inovação. E conversando com a Sara, que ela ocupou por muito tempo essa cadeira também de cultura, né, de RH, né, efetivamente. E aí eu falei, né, poxa, Sara, eu percebi assim, e olha que a gente já faz alguns hackathons, promove, né, Jedi, Startup Weekend e outros programas de intraempreendedorismo para algumas empresas, mas foi muito bonito de ver o brilho no olho das Sim. pessoas. Não pela entrega, mas pela vivência, por ter contato com outras áreas, por trocar essas informações ali naqueles 2 dias, voltado, né, ao paciente, ao colaborador interno. Então eu percebi assim muita sinergia no grupo, né? Muita troca. Foram 8 projetos, né? Inclusive hoje tive reunião com a Sara e já estamos dando andamento aos projetos para que realmente eles sejam executados, né? Ideias e equipes multidisciplinares em cada uma das equipes, né? Então, realmente, o grande beneficiado é o paciente renal, né? Que está lá na ponta e vai ter o seu atendimento cada vez mais melhorado e humanizado, né? Sim, Pela instituição. aproveitando exatamente esse item, que era o que eu ia entrar, humanização, né? Na, na, A gente já conversou várias vezes sobre essa mudança de comportamento do doador. Na tua visão, né, o que efetivamente esse ponto de vista de humanização ele muda e ele traz aí consigo de responsabilidade, obviamente aí para a ProRim, né? Quando a gente fala de humanização para o paciente e pode ser para o paciente também para o doador, né? Efetivamente E ali. eu falo até mesmo para os nossos colaboradores, né? A Boa. instituição, ela ficou por 11 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, no guia da Você SA Exame, né? E daí veio a pandemia e a revista não fez mais a pesquisa. E agora estamos 3 anos consecutivos em lugares incríveis para se trabalhar, né? Que legal. Então, essa é uma cultura, um DNA da instituição de olhar para as pessoas, de cuidar de pessoas. Quando a gente fala em cuidar de pessoas, é cuidar do colaborador, né? Que ele esteja num ambiente saudável, que ele cresça profissionalmente, né? Então, você tem uma diretoria lá dentro da instituição que cresceu dentro da instituição, como eu hoje sou o presidente da instituição, né? E tem esse olhar para o paciente, né? O exemplo de ter esse cuidado, esse tratamento é, pessoal, né? Cada vida tem o seu atendimento, não tratar em números, né? A ProRinha, em 2024, realizou 119 mil sessões de hemodiálise pelo SUS. É muito atendimento, é muito tratamento, mas cada paciente tem seu tratamento individualizado e Se esse dividir cuidado. isso por dias úteis, o Se dias. multiplicar por 4 horas de uma sessão de hemodiálise, dá 500 mil horas por ano de tratamento de hemodiálise, né? Então é muito tratamento, né? Muito tratamento. E por isso que a gente também acaba sendo uma referência científica na área, né? Uhum. Ah, nos principais congressos de medicina na área de nefrologia, a instituição que mais apresenta trabalho é a Fundação ProRim. A gente também Caramba. motiva muito e tem um setor específico de projetos de pesquisa científica, pesquisa clínica, e a gente fomenta muito essa questão dentro da instituição. Que é muito importante, né? E aí, falando né, nesse processo, eu concordo muito contigo. Quando você trouxe ali de colaboradores, meu, me veio esse insight, né? A gente sempre fala assim, o primeiro cliente de qualquer empresa
É o colaborador, E né? principalmente uma empresa de prestação de serviço, né? É, Porque o cliente é o contato direto com o colaborador, né? Se o funcionário não está feliz, como que ele vai dar um tratamento sim, humanizado para o paciente, né? Se eu trabalho numa indústria, eu estou ali na frente, né, construindo algum material que vai chegar até o cliente, mas sim. prestação de serviço é funcionário, cliente frente a frente, né? E aí eu vou fazer a pergunta para ti de, não é US$ 1 milhão, acho que é US$ 1 bilhão, que é como manter o engajamento, seja do colaborador interno, seja do teu doador. O paciente, obviamente, ele está num processo ali de tratamento, mas como mantém esse engajamento? Porque a gente vê aí mudanças culturais, sociais, comportamentais e geracionais, né? Como que a gente, né? Como é que o Maicon ele daria aí para nós uma sugestão de manter esse engajamento ativo? Contando histórias de vida, né? A história, o exemplo das pessoas movem, né? As demais, né? O líder com seus liderados, histórias de pacientes transplantados que vão dar a coragem para aquele paciente que está em hemodiálise também encarar uma cirurgia de transplante, porque se você olha que existe no Brasil 170 mil pacientes fazendo hemodiálise, só 43 estão na lista de para transplante, onde, né, existe um gap aqui entre quem está na lista e quem está fora da lista, né? Por quê? Tem vários motivos. Uns estão sendo preparados para ser transplantados, outros têm medo da cirurgia, outros não têm condições de fazer um transplante, né? Então, o próprio paciente ele acaba sendo um exemplo para o colega que está no lado fazendo a hemodiálise ali, né? Ah, tu falando, eu vou lembrando de algumas frases, né? E eu concordo contigo, o exemplo arrasta, né? Sempre Exatamente. arrastou, né? Então é isso, eu concordo. E falando em exemplo, a gente até fez recentemente no call center, né, uma mobilização de histórias reais. Tem algum, e eu tenho certeza que tem inúmeras histórias que te Sim. marcam, mas tem alguma história que assim, te marca demais? Ou duas, três histórias, enfim? Sim, só de transplantados temos 2.000 histórias, né? Mas eu vou Boa. contar uma do seu José Santana, que infelizmente já faleceu, mas ele fez conosco por 37 anos hemodiálise. Imagina na rotina, né? Você entrou jovem fazendo hemodiálise e, e ele, na época, é muito comum os familiares abandonarem o paciente, né? Principalmente o homem. O homem, Puxa vida. geralmente, quando a mulher adoece, o homem. Existe até uma estatística nacional, né? Quando a mulher adoece, o homem se separa da mulher, abandona a Olha, mulher, né? O inverso não é tão verdadeiro, mas nesse caso aconteceu isso. Ele adoeceu e a esposa abandonou ele. E ele, não só ele, quanto como os dois filhos do seu Santana, né? E ele criou os filhos dele e uma vez perguntado para ele se o que, que ele achava da hemodiálise, se era bom fazer hemodiálise, ele respondeu assim: olha, bom não é, mas graças a essa máquina aqui, que eu estou fazendo há 30 anos, na época ele estava fazendo há 30 anos hemodiálise, eu vi os meus filhos crescerem e os meus netos nascerem. Quando eu entrei na hemodiálise, eu não tinha casa e nem carro. Hoje eu tenho a minha casa própria, tenho o meu carrinho, e ainda a minha esposa que me abandonou, ela está com dificuldade financeira, eu dou todo mês uma cesta básica para ela. Então, né? o Que quanto história, né? isso De é. superação, né? O quanto isso mobiliza, né? E são várias histórias, né? A gente tem, tu brincou, né? 2 mil histórias e mais um pouco, né? Mais um par de pessoas aí que estão fazendo a hemodiálise, né? Que estão nessa fila, nesse Sim, processo. E realmente, assim, a gente vê histórias de jogadores de futebol, né? jogadores profissionais, Profissionais. que agora, jogadores que jogam. Tem um jogador campeão pelo Joinville Esporte Clube, hoje ele é transplantado renal, um jogador da seleção brasileira, também transplantado renal. Agora, em Balneário Camboriú, mais recente, um ex-jogador da Ponte Preta também descobriu a doença renal. E eu estava numa visita com o Lions Clube, lá na unidade nossa de Balneário Camboriú, e ele foi contar a história. Perguntei para ele como que ele chegou ali até a Fundação ProRim, né? E ele foi contando a história dele, né? E daí ele falou assim: olha, eu, como jogador de futebol profissional, já passei por diversos hospitais, melhores hospitais do Brasil. Mas aqui na Fundação ProRim, eu recebi o meu melhor atendimento até Uau. hoje.
Daí todo mundo em volta chorando assim. E a esposa dele no lado era recente, ele estava começando naquela semana. O tratamento dele ainda era algo que ele estava tentando, né, Processar. processar aquela dependência da máquina, assim. Mas realmente é gratificante tu ter esse reconhecimento pelo paciente, pela família, né? O que mais uma vez reforça esse aspecto da humanização, né? Porque um ambiente bonito, um ambiente moderno faz a diferença. E a gente tem inúmeros casos aí de hospitais de ponta, né? No Brasil e no mundo. Mas se o atendimento ele é frio, né? Se o Sim. atendimento ele é gelado, ele não representa afetividade, muito se perde nesse processo, né? E efetivamente é o que é o exemplo contrário na ProRim. A gente tem efetivamente um ambiente muito humanizado e ao mesmo tempo super tecnológico, né? E eu até brinquei com ele, Léo, porque ele é um ex-jogador da Ponte Preta, né? E quem é torcedor do Jack sabe que a ponte caiu, né? A ponte caiu em 2014, quando o Jack foi É, campeão brasileiro da Série B, né? Tem uma confusão na arena, briga de é torcida por verdade, causa dessa fala, né? é Meu verdade. amigo lá, narrador do estádio da arena, quando o Jack fez o terceiro gol, ele narrou e falou: a ponte caiu. E fechou o pau. Tanto é que em 2015, no primeiro jogo na Série A do Jack, que seria contra o Palmeiras, foi contra o Palmeiras, Aham. foi com a arena fechada, sem público, por causa dessa fala. Dessa penitência aí. Aham. E daí eu lembrei o nosso amigo jogador e paciente dessa história aí. Depois vira risada, né? É, Depois vira conversa de amigos, né? Michael, se encaminhando aqui para o final, eu queria tratar de um tema que é principalmente agora, né? A gente está falando das vésperas de festas, final do ano, né? O quão importante, representativo é agora uma mobilização da sociedade para essa doação, efetivamente, né? E a gente, de novo aqui, gente, a gente está no nosso 12º episódio, fechando essa primeira temporada do CoFoundCast, e eu fiz questão de trazer o Maicon, ele sabe que eu fiquei no pé dele ali para a gente marcar uma data que tá complexa agora, final do ano, essa agenda, mas que eu queria efetivamente trazer a ProRim para aproveitar esse final do ano, né? E não é um chavão, não é aqui um pedido pelo amor de Deus, mas efetivamente, gente, para mobilizar, né, a sociedade, enfim, conseguir fazer o seu a sua benfeitoria, né, de final do ano, né? Chega nessa época a gente fica mais propenso, né? Eu não sei se é por uma questão da data ou se é pela questão do 13º, né? Mas que efetivamente eu gostaria muito assim que o público que nos ouve agora seja imbuído aí da fala do Maicon, porque realmente é um momento que, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão comemorando, muitas pessoas estão ali em processo de tratamento. E aí a gente sabe que essa curva agora de doações, por mais que a gente tenha uma ascendência por conta de 13º, efetivamente, mas muitas pessoas estão na praia, não atendem mais telefone agora, então a curva também de doação, ela cai agora. Então é importante essa mobilização das pessoas que doam, né? realmente, Léo, para manter a sustentabilidade da instituição, é essencial essa contribuição da comunidade. E a gente sabe que final do ano é um momento que a gente, né, eu particularmente gosto muito do Natal, desse ambiente de confraternização, né, de estar com a família. E a gente tem esse olhar para o próximo, né, e poder ajudar os nossos pacientes renais. Será muito bem-vinda essa doação. Peço a todos que possam entrar no site da ProRim, prorim.org.br, ou ligar para o nosso 0800, né? Vai ter um QR Code aqui na nosso podcast, que possam contribuir com a instituição. E também as portas estão abertas à instituição, queiram fazer uma visita, e entre no nosso site, tem um programa chamado Creatinômetro, você Uhum, pode fazer um exame de creatinina para uhum. medir a sua função renal gratuitamente. Você imprime um voucher e vai a qualquer laboratório ProMed em Joinville e região e consegue fazer um exame gratuito de creatinina para medir a sua função renal. Então, são uma forma da gente contribuir um pouco, né, com esse coração tão bom da nossa É, sociedade e que tem ajudado tanto a instituição, mas que esses recursos realmente são muito importantes. com certeza.
para E manutenção desses E o tratamentos. convite também, né, para empresários, empresas também, que eu acho que é super válido, né? Assim como nós, a Cofound e várias outras empresas também já fazem as doações, mas também fica aqui o convite. E para a gente fechar, Maicon, um jogo rápido aqui, qual que é o maior sonho da ProRim para os próximos anos? Olha, o grande sonho da ProRim é o Hospital dos Transplantes, né, que a gente tem trabalhado. Já fizemos todo o projeto aprovado pela Vigilância Sanitária. É uma forma de tirar esses 43 mil pacientes que aguardam para um transplante. Joinville já é referência em transplante renal. Se a gente tiver um hospital especializado em transplante, a gente vai conseguir tirar aliviar esse sofrimento dos pacientes, tornar Joinville ainda mais referência. A ProRim movimenta muito a economia da cidade com essas pessoas que migram para Joinville para fazer Uhum. o tratamento renal. Muitos, né, se apaixonam pela nossa cidade e vêm morar e ficam aqui, não até mesmo depois de transplantados. E o grande sonho é realmente que esse projeto consiga sair do papel e a gente conseguir executar esse projeto aí, que é uma obra em torno de 75 a 85 milhões. A gente tem conversado com os nossos deputados federais, nossos senadores, com o governador do estado, com o governo federal, para que realmente eles aportem esse projeto, porque esse projeto não é para a ProRim, é para a cidade de Joinville, é para o estado de Santa Catarina, né? Então é um projeto aí de uma instituição que vai completar 40 anos, que atende SUS, e que o nosso grande propósito é realmente ampliar esse impacto social que a instituição tem com a comunidade aí que tanto sofre com esse tratamento. E mais do que torcida, a gente vai estar junto aí para fazer com que esse sonho se concretize, né? Bom, gente, chegando no final, primeiro eu quero super agradecer Maicon, né, e a instituição, a ProRim como um todo, que é realmente assim, sem palavras, né, para dizer o trabalho que eles fazem. Obrigado, Maicon, pelo teu tempo, que tá bem escasso agora no final do ano, né? E, gente, a gente finaliza, né, mais um episódio do Ruptura, do Cofoundcast. E mais do que o episódio, a gente finaliza a nossa primeira temporada, foram 12 episódios aí, e inicia 2026 com uma nova temporada, com diversas pessoas já confirmadas aí. Agora a gente já está partindo para uma. A gente tá virando meio popstar agora. Tem gente já mandando mensagem, ô, Quando eu vou ser eu convidado? quero fazer, né? Mas agora a gente tem feito também uma curadoria, né? Para não só do ponto de vista de pessoas para trazer, mas para a gente ter uma linha de conteúdo bem bacana, né? Para trazer conteúdo legal aí para os nossos ouvintes, tá? Então, muito obrigado pelo ano, muito obrigado por ter nos ouvido, né, nesse tempo todo aí da primeira temporada e aguardo vocês todos na nossa segunda temporada. Um abraço.